A pergunta é a seguinte, Maurício. Na live anterior foi dito que Jesus foi crucificado por ordem de Javé. Que consequências essa ordem de Javé resultou para ele? Você lembra se respondeu essa, Maurício? Respondi, mas posso responder de novo. Veja bem, por que Javé desejou crucificar Jesus? Porque quando Jesus, sendo um ser, uma autoridade quando veio à Terra, ele não poderia vir como seres iguais a nós. Ele não poderia nascer num corpo somático. Ele não poderia ficar 9 meses dentro de um útero. Uma autoridade extraordinária que comanda capela, sírios. Era preciso formar um corpo adequado. E por isso nós falamos na hibridização do corpo de Jesus, 75% fluídico e 25% somáticos, né? Através da formação, primeiro, dos pais Joaquim e Ana de Maria, depois de Maria na nave de Belém, através da inseminação artificial. Bom, ele teria poderes para simplesmente não aceitar a punição de Javé, porque Javé queria que ele fosse o seu condutor, como espírito iluminado, pudesse conduzir, na verdade, a criação de Javé. E essa criação impunha que ele, como autoridade, fosse o comandante supremo para poder destruir todos aqueles que fossem inimigos de Javé. Não era só contra os romanos, é uma história que a religião católica contou, para naturalmente transformar Jesus, que inicialmente transformar num impostor, foi crucificado, transformar ele numa parte divina. Mais uma falácia. O Cristo poderia, pela sua condição espiritual, de não aceitar. Mas ele resolveu aceitar para mostrar que só haveria um caminho para nos libertar dessa roda de Sansara. O caminho do conhecimento. E para se conhecer, é preciso levantar o véu da obscuridade. E para isso é preciso conhecer, adquirir a experiência da vida no corpo físico. E ele determinou que esse período em que ele iniciava o seu sacrifício, aparentemente como um ser mortal, que não era, porque naturalmente apenas 25% era somático, 75% era fluídico, e ele disse, na verdade, que não iria seguir o que Javé queria, e Lúcifer tentou convencê-lo a seguir Javé, e ele disse não ao pai da matéria. Meu pai é de outro mundo, é um outro reino, meu pai celestial. Mas era o marco inicial. Porque se ele aqui brilhasse e simplesmente se içasse aos céus, qual seria a demonstração do seu trabalho? Seria apenas uma questão fantástica. Um anjo subiu para o céu. Ele precisava mostrar aos seres da terra o que precisava ser feito para se libertar. E ele precisava, portanto, passar por este período. Ele precisava conversar com seus discípulos depois de ser crucificado e ressuscitado em corpo fluídico, e ninguém podia tocar, com seus discípulos, com Maria de Magdala, com Maria de Nazaré. Ele precisava falar com os 500 da Galileia, que é uma fase extraordinária do ensinamento do Cristo, e depois ainda levar João a visão espiritual para escrever o livro do Apocalipse. Ele precisava mostrar qual seria o caminho. E quando ele disse o caminho da verdade e da vida, ele quis dizer o caminho seguro para que, através do conhecimento, os espíritos se libertem da prisão. O que é a prisão? A prisão é a falta do conhecimento. Enquanto você não conhecer a verdade, você estará preso à mentira, estará preso à falácia. Enquanto você não descobrir a verdade, você não saberá qual o rumo a tomar. E a verdade lhe mostra algo muito importante, que a matéria é perene, que a matéria é tangível, que a matéria se esgota, que a matéria termina. O espírito é imortal. Se você quer viver, terá que viver a vida eterna.
que é a vida espiritual. Então, você precisa sair dessa roda enganosa, mentirosa, que fez com que os espíritos vivessem numa cultura que não pode saber nada, que não pode perquirir nada, que tem que viver sempre milênios e milênios na mesma história, dando aos homens um poder de infalibilidade que não tem, e se esquecendo de dar àqueles que são espiritualmente extraordinárias, figuras do Pai Celestial, o conteúdo que liberte para a vida eterna. Então, era necessário passar por este período que, com sua força, ele não precisava, e seu sofrimento deve ter sido 25% somático, porque 75% era fluido, Javé não teria como feri-lo, né? Porque o fluídico é espiritual, mas, de qualquer maneira, ficou o ensinamento. E a prova de que ele estava com a verdade é que, ao escrever o livro do Apocalipse, ele narrou que os primeiros momentos haveriam de ser de destruição da Igreja do Caminho e da manutenção de quê? De uma nova igreja com poderes econômicos, com poderes de decisões, com a destruição de criaturas, destruição de uma sociedade pela imposição do mal, pela imposição do medo, pela imposição da ignorância. Foram 1.260 anos, xisma e 2x, meio x, já falamos isso no Apocalipse diversas vezes, que dá 1.260 anos, para mostrar. Ou 3,5x, que também dá 1.270 anos, escrito por João extraordinariamente, explicando que de 610, quando a Igreja narra, através do imperador Focas, o Papa como autoridade maior, e quando em 1870, ao encerrar, determina que este Papa é infalível, é divino, cometeu-se o pior de todas as orientações à humanidade terrestre, porque foi um período de escuridão, foi um período que não havia permissão para pensar. Jamais poderia se dizer a chamada Santa Igreja as verdades. Aqueles que desafiaram, já no início, o bispo Arias, foi destruído e junto com eles os arianos. Cabeças eram decepadas, corpos eram queimados, para que a verdade não aparecesse. E eu pergunto agora, distante aparentemente tanto tempo daquele período, mudou alguma coisa? Hoje não se leva fogueira. Hoje não se decepam cabeças, relativamente, né? Porque os seres violentos decepam cabeças de mulheres, decepam cabeças de crianças, de velhos. Aonde está a diferença daquela época para esta época? Não está mais o poder papal, mas existe um outro poder de autoridades que se acham na supremidade, que se acham com o poder de mandar, de julgar, sem sequer permitir a defesa. Vivemos numa sociedade que infringe as leis, desrespeita os sinais de trânsito, desrespeita crianças, velhos, mulheres, que pratica o feminicídio, que estupra. Qual a diferença da sociedade lá atrás, sem o conhecimento da tecnologia de hoje, e desta sociedade que se arvora como conhecedor de uma tecnologia minguada, porque o universo amplo mostra que os seres da Terra estão em evolução, mas conhecem muito pouco, porque pela sua prepotência não permite que a ignorância dos seus conhecimentos permita alargar com a descoberta de valores além das fronteiras da matéria. Então, aquele momento é hoje muito parecido, porque ainda se crucifica o Cristo. Fala-se no Cristo. Todo mundo fala em Deus, faz o sinal da cruz, é um jogador de futebol, é alguém que vai para uma disputa, é alguém que vai fazer uma prova, é alguém que caminha na rua, é alguém que reza pela manhã, mas eu pergunto, que oração é esta que não fala em modificação da criatura moral e ética,
que não fala em ela se transformar para o bem? Será que esta oração tem o eco de alcançar o poder divino? Ou é sempre uma mistura de palavras movida pela musculatura que é a língua, sem, de fato, encontrar os alicerces seguros pela fé e pela certeza de abrir a sua alma para que Jesus possa entrar? Porque ele encaminhou seus avatares, estão aí. Milhares de médiuns falam em nome do Cristo. Milhares de trabalhadores construíram a mensagem do Cristo para solidificar a sua presença. No entanto, nós acordamos e dormimos, acordamos e dormimos. Ou vemos televisão, ou vamos para o happy hour. E quando é que nós pensamos em nós como espírito? O que é que nós precisamos fazer nesse momento apertado, que está se terminando, que é exíguo, para que nós nos libertemos? Não é por falta de mensagem, não é por falta de convite, não é pela vontade de levantar o véu da mentira, da falácia, de mostrar a verdade que está contida nisto tudo, porque era importante deixar que a mentira prevalecesse e que o engano pudesse projetar. Mas o Cristo determinou e seus avatares, seus seguidores e sua família espiritual levantasse o véu da obscuridade e falasse que ainda é tempo de quem possa querer ouvir, e ainda é tempo de os olhos saírem da terra e olharem para os céus. Cantando a canção tão feliz que diz ai lili, ai lo. Por isso é que sempre contente estou. Ai lili, ai lo.